Olá, tudo bem? O meu nome é Jorge e espero que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, esteja com todos vocês. Aleluia. História cristã do quinto século. Todo o apaixonado por teologia tem que se defrontar com dois desafios gigantescos pela frente. O primeiro é ter a ousadia de garimpar a verdade soterrada embaixo de 2 milênios de adulterações, manipulações, omissões e acréscimos na história do cristianismo. E o segundo desafio é ainda maior do que o primeiro, pois é revelar a verdade de Deus para todos. Vamos lá. Ano 400 DC. Nesse ano, São João Crisóstomo, o Boca de Ouro, é o primeiro a usar a palavra Bíblia para referir-se às Sagradas Escrituras, conforme está na página 107 do livro Pequena Enciclopédia Bíblica de Orland Boyer, onde diz, abre aspas, mas crê-se que a palavra Bíblia foi aplicada às Escrituras cerca do ano 400 por Crisóstomo, fecha aspas. No início desse século, São Jerônimo foi extremamente temperamental, segundo nos revela o livro A Bíblia, de Karen Armstrong, na página 221, onde diz, abre aspas, no início do século V, Jerônimo zangava-se ferozmente com seus oponentes teológicos, enquanto Agostinho defendia a amabilidade e a humildade no debate bíblico. Fecha aspas. Nesse ano também chega em Roma um herege bastante eloquente chamado Pelágio, seduzindo muitos teólogos e clérigos importantes como São Jerônimo e o Papa Zósimo, com suas doutrinas revolucionárias, como ao afirmar, abre aspas, que a humanidade era livre para tomar a iniciativa e exercitar o livre-arbítrio, a fim de aceitar ou rejeitar Deus, fecha aspas, segundo o Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismo, do pastor George Mater, edições Vida Nova, na página 117. Foi Pelágio quem inventou, pela primeira vez, que não somos marionete nas mãos de Deus e que possuímos um livre-arbítrio ilimitado. Segundo o livro Patrística, de J.N.D. Kelly, edições Vida Nova, no meio da página 270. Por mais triste que isso possa ser, a teologia escatológica nos dias de hoje segue essa heresia de Pelágio para justificar um dogma da permanência de muitos seres humanos no inferno por toda a eternidade. Ano 401 DC. Nesse ano, Inocêncio I é eleito Papa. Ele era filho legítimo do Papa Anastácio I, e qualquer semelhança com a heresia da simonia não é mera coincidência. Segundo os livros A Vida Sexual dos Papas, de Nigel Cawthorne, na página 42, e também Santos e Pecadores, História dos Papas, de Eamon Duffy, na página 31. Mesmo assim, foi um excelente Papa, tanto que São Jerônimo escreveu-o várias vezes animando-o. Inocêncio também decretou o celibato eclesiástico, segundo o livro Um Santo para Cada Dia, de Mário Esgarbosa, na página 237. Ano 402 DC. Porfírio foi o bispo de Gaza e, com
com a ajuda de muitos cristãos, destruiu nesse ano vários templos pagãos, segundo o livro Nova História da Igreja, volume 1, do cardeal Jean Daniello, na página 301. Ano 404 DC. No dia 1º de janeiro desse ano, Telêmaco foi o último cristão a morrer nos Jogos do Coliseu de Roma, segundo os mártires do Coliseu de A.J.O. Riley, na página 239. Depois de 19 anos ininterruptos, São Jerônimo termina, nesse ano, a sua tradução da Vulgata Latina, usando como base a versão grega da Septuaginta. Ano 410 DC. Nesse ano, o herege Pelágio, sabendo da grande erudição de Santo Agostinho, resolve encontrá-lo em Roma e expõe suas doutrinas. Mas Santo Agostinho, já sabendo das suas heresias, enfrenta-o refutando, demonstrando quão ridículas são ao afirmar que, abre aspas, o livre-arbítrio perdeu-se na queda de Adão no jardim do Éden, fecha aspas, e que somente a graça de Deus pode libertar verdadeiramente o ser humano desse mal, segundo o Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismo, na página 117. Por causa das suas heresias, Pelágio é expulso da igreja 8 anos depois, em 418 DC, segundo o livro O Cristianismo através dos Séculos, de Earl Carnes, na página 110, e também Nova História da Igreja, volume 1, na página 405. Ano 417 DC. No dia 18 de março desse ano, é eleito o, abre aspas, inexperiente e desastrado Papa grego Zósimo, fecha aspas, que se deixou seduzir pelas heresias de Pelágio, mas depois, orientado por Santo Agostinho, passou a combater essa heresia através dos seus escritos Epístola Tractória, segundo o livro Santos e Pecadores, História dos Papas, na página 31. Ano 418 DC. Nesse ano cessam definitivamente as carnificinas no Coliseu de Roma, pois na página 139 do livro Quando o Nosso Mundo se Tornou Cristão, de Paul Veyne, diz que, abre aspas, os últimos combates de gladiadores conhecidos realizaram-se por volta de 418 na própria Roma, fecha aspas. Ano 420 DC. Morre São Jerônimo, em 30 de setembro desse ano, segundo o livro Terra Santa eu a vivi e a revi, do saudoso padre Cipriano Doma, na página 354. São Jerônimo era um ferrenho defensor da Apocatástasis Tompantum, a restauração de toda a humanidade, de Orígenes de Alexandria. Tanto que na página 83 do livro O Nascimento do Purgatório, do famoso especialista em história medieval Jacques Le Goff, diz que, abre aspas, São Jerônimo, embora inimigo de Orígenes, é, no que respeita à salvação, o mais origenista. São Jerônimo também declarou que Orígenes de Alexandria foi, abre aspas, o maior mestre desde os apóstolos. Isso no século V. Fecha aspas, conforme pode ser conferido nos livros Depois de Jesus, O Triunfo do Cristianismo, das Seleções Réderes de Geste, na página 158, e História do Cristianismo, de Paul Johnson, na página 136.
Ano 422 DC. No dia 10 de setembro desse ano, é eleito Celestino I como Papa. 6 anos depois, ele escreveu uma carta aos bispos de Provença, condenando os clérigos que usavam indumentárias para se diferenciar dos demais cristãos. Pois, até aquela data, abre aspas, o clero não se distinguia dos fiéis senão pela ciência, as virtudes, a ortodoxia e não pelas vestes. Fecha aspas. Segundo o livro Nova História da Igreja, do cardeal Jean Daniello, volume 1, traduzido pelo cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, na página 430. Ou seja, o clero não usava vestes elaboradas, enfeites nas roupas, e nem chapéus que os diferenciavam das pessoas comuns. E é assim que deveria ter permanecido até os dias de hoje. Esse Papa também recebia a todos, respondendo a todas as suas perguntas e anotando todas essas perguntas e respostas numa obra intitulada de Decretais, que se tornou o precursor do nosso atual Código de Direito Canônico. Ano 423. Nasce Teodósio, o futuro bispo de Capadócia, que, décadas depois, construiu um mosteiro e 3 hospitais públicos para socorrer os mais pobres e necessitados. Ano 429 DC. O monge Simeão Estelita resolve, a partir desse ano, se isolar durante 30 anos no alto de uma grossa coluna, com 17 metros de altura. Sua comida e bebida subiam por uma cesta, puxada por uma corda, segundo o livro Nova História da Igreja, do cardeal Jean Daniello, na página 381. Ano 430 DC. No dia 28 de agosto desse ano, morre martirizado Santo Agostinho, quando sua igreja foi cercada e invadida pelos bárbaros vândalos. Santo Agostinho foi um dos maiores discípulos de Orígenes de Alexandria, ao ponto do Papa Bento XVI, o Papa teólogo, dizer, no meio da página 214 do seu livro Jesus de Nazaré, que, abre aspas, a tradição alexandrina, fundada por Orígenes, na qual, porém, se incluem os grandes padres latinos, São Jerônimo e Santo Agostinho. Santo Agostinho combateu tanto o herege Pelágio, que ensinava que possuímos um livre-arbítrio ilimitado, que o santo acabou escrevendo 15 tratados em 35 livros durante 18 anos, desde 412 até a sua morte, exaltando a graça de Deus. E, por esse motivo, Santo Agostinho entrou para a história do cristianismo como o, abre aspas, doutor da graça, fecha aspas, segundo os livros Nova História da Igreja, na página 406, e Patrologia, de Berthold Altaner, na página 426. Ano 431 DC. No dia 1º de janeiro desse ano é celebrada a primeira festa em homenagem à Virgem Maria, a mãe de Jesus Cristo, segundo o livro Um Santo para Cada Dia, na página 7. De junho a setembro desse ano acontece o Concílio Ecumênico de Éfeso, convocado pelo imperador, que não contou com a presença do Papa, que enviou apenas um único representante. Ali foram combatidas várias heresias, como o nestorianismo, pelagianismo e o messalianismo, segundo o livro Igreja Católica, de Hans Kung, na página 88. Ano 432 DC.
Em 31 de julho desse ano é eleito o Papa Sisto III, que, apoiando-se nos escritos de Santo Agostinho, empreendeu intenso combate ao pelagianismo, muito embora a heresia de Pelágio permeia nas teologias escatológicas dos dias de hoje. Ano 440 DC. Leão Magno foi eleito Papa no mesmo dia do seu aniversário, no dia 29 de setembro desse ano. Segundo o Liber Pontificalis, o mais antigo registro histórico dos papas, Leão Magno viajou em julho de 452 para, abre aspas, convencer Átila, o Huno, a retroceder com seus exércitos diante de Roma, e o conseguiu miraculosamente, fecha aspas. E 3 anos depois, em 455, Leão Magno fez acordo com Gensérico e seus exércitos para que não destruíssem Roma, os mesmos vândalos que assassinaram Santo Agostinho e inúmeros cristãos 25 anos antes, segundo o livro Santos e Pecadores, História dos Papas, na página 36. Ano 451 DC. É realizado o Concílio de Calcedônia, onde o Papa Leão Magno não compareceu, enviando apenas alguns representantes seus contra 600 membros do clero oriental. O Papa, abre aspas, Leão sofreu uma amarga derrota no Concílio de Calcedônia, fecha aspas, porque ele rejeitou o cano 28, que conferia ao patriarca de Constantinopla o segundo lugar em comando em toda a igreja. Mas mesmo assim, esse cânon foi aceito, daí a sua derrota. Segundo o livro O Cristianismo através dos séculos, na página 128, e Igreja Católica, nas páginas 88 e 89. Nesse concílio foram combatidas várias heresias, entre elas o monofisismo, que sustenta que Jesus Cristo é apenas Deus e não homem. Nesse ano também é proclamado como dogma de fé a virgindade perpétua de Maria, a mãe de Jesus Cristo, conforme o livro Quem é Quem na Bíblia, das Seleções Réderes de Geste, na página 416. Ano 459 DC. Um diácono de Alexandria chamado Eutálio, nesse ano publicou uma edição das Epístolas de Paulo, divididas em capítulos, pois até então a Bíblia Sagrada inteira não tinha nenhum tipo de divisão em capítulos. As Escrituras Sagradas eram todas manuscritas sem separação entre as palavras e sem nenhum tipo de acentuação ou pontuação, num processo conhecido como scripto continua. Veja como é que eram os escritos nessa época. Cai Gnosestes tem aletheia. Cai e aletheia que Eleutérios e umas. Vocês conseguiram entender alguma coisa? É exatamente assim que eram os manuscritos das Sagradas Escrituras nessa época. Todas as letras juntas, nenhuma separação entre as palavras, nenhuma acentuação, nenhuma pontuação. E esse texto aqui, ele é exatamente o texto de onde Jesus Cristo diz, em João 8,32, e conhecereis abre aspas, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ano 461 DC. Morre o Papa Leão Magno, no dia 10 de novembro desse ano.
depois de 21 anos de pontificado, durante a qual ele escreveu 96 sermões e 173 cartas, escritas com um refinado estilo e que existem até hoje, até os dias de hoje, na Biblioteca do Vaticano. Ano 467 DC. Nasce Fulgêncio, o futuro bispo de Ruspe. Abre aspas. São Fulgêncio morreu em Ruspe, a 1º de janeiro de 532, aos 65 anos, rodeado pelos seus sacerdotes e depois de haver distribuído aos pobres os seus últimos bens. Fecha aspas. Um santo para cada dia, na página 419. E a palavra de Deus sempre nos diz que devemos ser imitadores dos santos. Ano 480 DC. Nasce Bento, o futuro bispo de Nórcia. Seu lema principal era ora e trabalha. Ele era um brilhante filósofo e advogado antes de se converter cristão. Então ele se isolou numa caverna. Aos 49 anos de idade, fundou o famoso mosteiro de Monte Cassino, que é tão resistente que chegou a suportar um intenso bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial, 15 séculos depois. Ele formulou uma poderosíssima oração, bastante usada em exorcismos, onde se diz, abre aspas, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Fecha aspas. Ano 496. Ano 492. Ano 492, perdão. Gelásio I é eleito Papa no dia 1º de março desse ano. Ele combateu severamente o pelagianismo. Ele também lutou pela extinção das festas pagãs. Ele escreveu uma carta ao imperador Anastácio, distinguindo o poder da igreja do poder secular, onde em um trecho diz, abre aspas, dentre eles, o poder sacerdotal é muito mais importante, fecha aspas, pois haverá de prestar contas de todos para Deus, e que por isso o imperador, para a sua salvação, tem que se sujeitar ao Papa, e não o Papa ao imperador, segundo o livro Santos e Pecadores, História dos Papas, na página 39. Agora sim, ano 496. O Papa Anastácio II, eleito nesse ano, foi congratular-se pessoalmente com Clovis, o rei dos bárbaros francos, pela sua conversão para Jesus Cristo. E, com isso, muitas almas foram salvas e inúmeras vidas poupadas. Aleluia. Ano 498 DC. No dia 22 de novembro desse ano, é eleito o Papa Símaco, o 50º sucessor do apóstolo Pedro. Nesse ano, Severo, o bispo de Antioquia, é o primeiro a usar a formulação combinada dos textos do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, juntando os versículos 28 com o versículo 42, resultando daí a primeira parte da tão conhecida oração da Ave Maria. Nas divisões bíblicas do final do século V, abre aspas, Mateus tinha 68 capítulos, Marcos 48, Lucas 83 e João 18, fecha aspas, segundo o livro Que Sabemos da Bíblia, de Ariel Valdez, volume 2, na página 13. E assim terminamos a narrativa histórica da história do cristianismo do V século. As palavras reveladas de Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, fazem eco na eternidade ao dizer:
abre aspas, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Se vocês, meus amigos, gostaram deste vídeo, por favor, então deem um joinha, se inscrevam para poderem fortalecer mais e mais estudos bíblicos, teológicos e históricos como este. Aleluia.